Níveis de energia. Então, de acordo com o modelo atômico de Rutherford e Bohr, as órbitas estacionárias foram chamadas camadas. Vamos lembrar que há bocado falamos de períodos, e cada período corresponde a uma camada. Então, as órbitas estacionárias foram chamadas de camadas, ou seja, camada é órbita. Essas camadas eletrônicas ou níveis de energia. Nível de energia é camada, camada é órbita. Órbita é período. Então vamos relacionar a tabela periódica com o que vamos aprender agora sobre os níveis de energia. Tá bem? O que é nível de energia? Nível de energia é a região da eletrosfera de um átomo onde a possibilidade de encontrar o eletrão é maior. O eletrão nós sabemos que se encontra em movimento, mas tem zonas onde facilmente podemos encontrar o eletrão. Vou pegar um exemplo assim da nossa realidade. Nós sabemos que o aluno, para chegar à sala de aulas, movimenta-se. Sai de casa, vai à estrada, sobe chapa, outro até caminha para chegar à escola. Então a probabilidade, onde é que tem a maior probabilidade de nós encontrarmos o aluno? É na rua ou na escola? A maior probabilidade de encontrarmos o aluno é na escola do que na rua. Na rua ele está em movimento. O movimento consegue ser controlado é na sala de aulas, quando ele está a estudar, ou no recinto escolar, enquanto espera o professor. Então, o nível de energia tem muito a ver com isso. O eletrão está em movimento, mas há zonas, de acordo com o nível de energia que ele tem, que vai girar, mas dentro desse limite. Então, de acordo com a excitação que vai receber, pode saltar para um outro nível, mas quando vai para outro nível, ele está em movimento, está instável, mas tem um limite. O limite no qual podemos encontrar o eletrão é o que nós chamamos de nível de energia, que é a região onde provavelmente podemos encontrar o eletrão. Os eletrões distribuem-se em 7 níveis de energia, isso já sabemos, que são 7 períodos representados por N. N quer dizer nível de energia. Então, de 1 a 7, tá bem? Que corresponde a 7 camadas eletrônicas, representadas por letras K até Q. Tá bem? Camadas têm relação com período. Falamos há bocado na tabela periódica. Então, como estão a ver aqui, temos o núcleo, tá bem? Temos aqui o núcleo de um átomo, de um certo elemento. Então, tendo o núcleo aqui, o primeiro grupo de eletrões vai ocupar o nível 1, primeiro nível, que é a camada K, tá bem? E o primeiro nível, ou a primeira camada, só pode ter 2 eletrões. Se o átomo tiver mais de 2 eletrões, os outros vão ocupar a camada L, que é o nível 2, o segundo nível de energia. E a camada L vai ter 8 eletrões. Se o elemento tiver muitos eletrões, então assim haverá distribuição. Quando se instalam 8 eletrões, os outros que sobram vão para a camada seguinte. A camada seguinte só tem capacidade de receber 18 eletrões. E estamos a falar de camada M, que é o terceiro nível de energia. Depois, os outros, que é o quarto nível de energia, vão para a camada N. Os outros vão para a camada N, que é o quarto nível de energia. E tem a capacidade de gerir 32 eletrões. Se tiver mais eletrões nesse átomo, esses outros vão passar a ocupar a outra camada, que é a quinta camada, que é o quinto nível de energia, camada O, tem a capacidade de receber 32 eletrões. Se estiver cheia a camada O, passam para a camada P, que é o sexto nível de energia, e esta camada tem a capacidade de receber 18 eletrões. E por fim, vão até a camada Q, quando preenche a camada P, vão para a camada Q. A camada Q, sétimo nível de energia, tem a capacidade de receber 2 eletrões. É assim como é feita a distribuição dos eletrões em camadas. Na primeira camada temos 2 eletrões, na segunda 8 eletrões, na terceira camada 18 eletrões, quarta camada de 32, quinta camada 32, sexta camada
18 e sétima camada 2 eletrões. O número máximo de eletrões por nível de energia é dado pela fórmula 2N. Então, para termos aqueles números que acabam de ver, aplicou-se esta regra aqui, usou-se esta fórmula para se fazer o cálculo. Então, aplicando-se aquela fórmula, no primeiro nível, temos aqui, o primeiro nível é n igual a 1, então substituindo n por 1, vai ser 2 vezes 1 elevado a 2, isto é igual a 2. E na segunda camada, que é o segundo nível, vamos ter 8 eletrões. Na terceira camada, que é o terceiro nível, vamos ter 18 eletrões. Na quarta camada, vamos ter 32 eletrões. Agora, atenção aqui, aplicando essa fórmula, esta fórmula, 2n elevado a 1, é um número máximo de eletrões teoricamente possíveis em cada nível entre os átomos conhecidos em seus estados fundamentais. A partir do quinto nível, ou seja, n igual ou superior a 5, esta regra não se observa na prática. Assim, o número máximo de eletrões nesses níveis é mostrado na tabela abaixo. O quinto grupo A, que é a camada O, tem 32 eletrões, enquanto que aplicando essa fórmula teria 50. Na camada P, sexto nível de energia, se fosse aplicar a fórmula teríamos 72 como número máximo de eletrões, enquanto que na prática são 18 eletrões. E no último nível, sétimo nível, que é nível K, temos 2 eletrões na prática, mas se for aplicar a fórmula teríamos 98. A distribuição eletrônica por níveis de energia é uma distribuição dos eletrões na eletrosfera de um átomo pelos níveis de energia. Então, a distribuição eletrônica consiste em distribuir os eletrões de um certo átomo pelos níveis de energia, nível K, L até Q. A distribuição dos eletrões de um átomo pelos níveis de energia obedece à fórmula 2n ao quadrado. Então, temos que usar esta fórmula quando formos a distribuir os eletrões de um certo átomo. Sabemos onde o n é o nível de energia. No entanto, o último nível de energia em qualquer átomo não pode ter mais de 8 eletrões. Lembrando que para os átomos eletricamente neutros, Z, que é o número atômico, é igual a P, que é o número de prótons, é igual a E, que é o número de elétrons. Este assunto da última camada eu vou explicar neste momento. Aqui vamos exercitar o seguinte. Temos um átomo de hidrogênio. O átomo de hidrogênio tem o número atômico igual a 1. Sendo assim, porque é um elemento neutro, tem apenas um eletrão. No elemento neutro, o número atômico é igual ao número de prótons. O número de prótons é igual ao número de eletrões, tá bem? O número atômico é 1, então o número de eletrões também é 1. Neste caso, vamos ter um eletrão. E a primeira camada só pode ter 2 eletrões, lembram? Então, só podemos, na primeira camada, que é a camada K, ter um eletrão. Então, este é o único eletrão que se encontra na camada K. No máximo, entrariam 2 eletrões, mas como só tem um eletrão, termina aqui na camada K. Vamos pegar um exemplo um pouco mais desenvolvido, que é este, onde temos o bromo com 35 de número atômico, não é? Sendo assim, terá 35 prótons. Esta bola aqui com 35 prótons representa o núcleo, tá bem? E esta parte vai representar a eletrosfera, onde encontram-se distribuídos os eletrões. Como é que estão distribuídos na eletrosfera? Estão distribuídos em camadas. Agora, como temos 35 prótons, aqui temos que distribuir também 35 eletrões. Lembrando, primeira camada só pode receber 2 eletrões, tá bem? Lembra da tabela? Se não lembra da tabela, usa o cálculo de 2n elevado a 2. Vai ver que no primeiro resultado temos 2 eletrões. 2 eletrões. E já preencheram a primeira camada. A segunda camada suporta até 8 eletrões. Vamos colocar 8 eletrões e vamos somar 2 mais 8 eletrões dá 10. Ainda falta 1 para 35. Vamos para a terceira camada. Então, os eletrões passam para a terceira camada. 18 eletrões, a terceira camada suporta até 18 eletrões, ok? Ainda faltam 7 eletrões para chegar-se a 35. Então, esses 7 eletrões que faltam
coloca-se aqui na outra camada, que é a camada N. Lembrando que a camada N, como é a camada de valência, é a última camada. Lembra aquilo que eu disse que ia explicar? Sendo a última camada, esta aqui, recebe até no máximo 32 eletrões, está bem? Mas como aqui é a camada de valência, é a última camada, então esta aqui, em condições normais, por ser a última camada, só pode receber de 1 a 8 eletrões, percebido? Sendo camada de valência, de facto tinham sobrado 7 eletrões, por isso esses 7 eletrões ficam aqui na última camada, que é um número inferior a 8, que é o necessário na última camada, tá bem? Todos os átomos têm a sua última camada, e na última camada tem que ter no máximo 8 eletrões, certo? Ok, vamos para este, que é o sódio, e o sódio tem aqui número atômico 11, então tem 11 prótons, tem que se distribuir 11 eletrões. Na primeira camada já sabemos, entram 2 eletrões, depois sobram, se temos 2, sobrou, faltam 9. Na segunda camada sabemos que entram 8 eletrões, então 8 mais 2 dá 10, falta 1 eletrão para 11, então esse 1 eletrão fica na última camada. A última camada pode ter eletrões de 1 a 8, repito, a última camada de cada átomo pode ter eletrões 1 a 8, certo? Uma coisa nós temos que saber aqui, espero que se as coisas estão complicadas, pare um pouco, bebe um pouco de água para poder continuar com esta aula, tá bem? Porque envolve muita concentração e muita prática. E peço também que depois desta aula procure alguns exercícios relacionados com a distribuição eletrônica e comece a resolver para desenvolver este conhecimento, tá bem? Então, há uma nota que nós devemos ter neste assunto de distribuição eletrônica. A última camada não pode ter mais do que 8 eletrões, é o que já havia dito, última camada de cada átomo. Daí que ao aplicar-se o 2n, tá bem? Ao se aplicar 2n ao quadrado, que é a regra, e se o resultado for acima do 8, se forem sobrar eletrões acima do 8 para a última camada, recorre-se ao número de eletrões permitido na camada mais próxima que se tem por distribuir. Ou seja, vamos para aqui, temos este elemento com 51 número atômico, então terá 51 prótons, 2 na primeira camada, a camada K, na camada L entram 8, tá certo? Na camada M entram 18 e na camada N entram 32 eletrões, mas porque a última camada tem que ter no máximo 8 eletrões. Então, nessa situação em que esta aqui recebe 32 eletrões, e aqui neste caso poderia receber sim 23, que não chegam a 32, só que por se tratar da última camada, não pode ter mais do que 8 eletrões. Então, o que se faz? Recorre-se ao número de eletrões que se distribui na camada anterior para se colocar aqui. Então, aqui como é 18, aqui coloca-se 18 e o resto vai para a última camada. Então, o resto que é 5, número de 5 eletrões, vai para a última camada, que deve ter no máximo 8 eletrões. Percebido? Então, existe uma relação da configuração eletrônica e tabela periódica. Tá bem? Na configuração eletrônica, o número de eletrões da última camada corresponde ao grupo e o número da camada corresponde ao período. Tendo os eletrões da última camada, nós vamos saber em que grupo está este elemento. Este elemento, porque tem 5 eletrões, está no quinto grupo A, tá certo? E tendo aqui as camadas distribuídas, vamos saber em que período se encontra. Se encontra no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, no quinto período. Vamos na tabela periódica, para o quinto grupo A, e no quinto período vamos encontrar este elemento aqui na tabela periódica, tá certo? Vamos aí. Estamos aqui na tabela periódica, vamos para o quinto período, 1, 2, 3, 4, 5, vamos para o quinto grupo A, primeiro grupo, segundo, terceiro, segundo grupo A, terceiro grupo A, quarto, quinto grupo A, está aqui, quinto grupo A, quinto período,
Então, é esta relação que existe na distribuição, entre distribuição eletrônica e a tabela periódica. Permite-nos localizar, a distribuição eletrônica permite-nos localizar os elementos químicos organizados na tabela periódica. Muito obrigado pela atenção. Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sino de notificações, partilhar este vídeo com mais pessoas que possam precisar desta informação e deixar o seu comentário, dúvidas incluindo. Até a próxima.